Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? Gente, vamos dar sequência ao nosso estudo de funções e hoje então é dia de estudar inequações do primeiro e do segundo grau, beleza? Vamos lá então. E quando a gente estuda inequações do primeiro e do segundo grau, antes de qualquer coisa, antes de a gente começar com os exemplos, todos eles trazidos de vestibular, vamos lá que eu quero fazer um resumo teórico com vocês aqui. Então vamos lá. Eu quero que vocês anotem, sinal de uma função afim. Sinal de uma função afim. Vamos lá. Gente, olha só, quando a gente fala sinal de uma função afim, não é, nesse momento, a gente vai estar fazendo o seguinte, quando uma função do primeiro grau, que é conhecida como uma função afim, onde uma função do primeiro grau é positiva, onde uma função do primeiro grau é negativa, onde uma função do primeiro grau vale zero, esse tipo de constatação, beleza? E aí, gente, olha só, e para a gente estudar o sinal desses tipos de funções, basta a gente fazer o gráfico dessas funções, mas a gente não precisa fazer o gráfico de uma forma completa, basta fazer em relação ao eixo x. Então, eu vou até botar duas situações aqui do lado, tá? Eu vou botar duas situações aqui do lado, e aí tu vai dizer assim, Edinho, por que tu botasse duas situações ali do lado? Gente, porque a primeira coisa, quando a gente fala sinal de uma função afim, tá? De cara, funções afins, funções do primeiro grau, todo mundo tá lembrando que essas funções, elas são assim, f de x é igual a a vezes x mais b. Beleza? E realmente são. Todas as funções do primeiro grau, elas são assim, do tipo f de x igual a vezes x mais b. E, gente, e quando nós estudamos funções do primeiro grau, vocês mesmos lembram que a gente viu o seguinte, esse bzinho, nesse momento, ele não tem importância, porque esse bzinho, ele é o nosso termo independente. Ele é o ponto em que o gráfico intercepta o eixo y. Gente, nesse momento, o que vai interessar pra gente é esse azinho aqui, Edinho, por quê? Porque esse azinho, na função do primeiro grau, ele é o cara que controla justamente se a nossa reta, que é o nosso gráfico, ela é crescente ou decrescente. Então, gente, olha só, eu vou até pegar aqui, eu vou vir aqui com a minha reguinha bonitinho, tá? E vamos pensar nesse primeiro momento em que esse A, ele é positivo. Então, eu vou até botar aqui embaixo, Esse A, ele é positivo. Esse A, ele é maior que zero. Gente, se o nosso A é maior que zero, o que está acontecendo com a nossa função? Ela é uma função crescente, tá? A nossa função f, ela vai ser assim. Ela vai ser uma função crescente. Gente, ela é uma função crescente, legal. Nesse ponto aqui, no ponto em que a função intercepta o eixo x, nesse ponto a função vale zero, tá? Nesse ponto a função vale zero. E aí agora eu quero saber de vocês onde essa função é positiva, onde ela é negativa. Gente, vocês podem fazer isso de diversas formas. Eu vou mostrar para vocês isso nesse momento de uma forma de deixar isso bem fácil. Um dos jeitos é tu traçar uma reta aqui, tá? Uma reta auxiliar. Uma reta auxiliar. Então essa reta vocês aí não devem fazer ela de uma forma muito forte não, tá? Não escrevam ela assim com caneta, não escrevam nada muito forte. E aí, galera, a nossa função ela vai ser positiva toda vez que o nosso gráfico estiver para cima do eixo x. E toda vez que o nosso gráfico estiver para baixo do eixo x, a nossa função ela é negativa. Então, gente, olha só, é muito fácil perceber que à direita dessa linha reta, a minha função está todinha para cima do eixo x. O que isso significa? Isso significa que para todos os valores de x, para todos esses valores de x, a nossa função ela é positiva, por isso que ela veio para cima. Gente, a mesma coisa está acontecendo do outro lado. Do outro lado, é muito fácil perceber que a nossa reta está todinha para baixo do eixo x. O que significa, gente? Para todos esses valores de x, a nossa função ela é negativa. O que significa isso? Que para qualquer valor de x que tu pegue aqui, antes dessa reta, e jogue na função, isso vai ficar negativo, já que a nossa função está para baixo, tá? Agora, gente, percebam o seguinte, isso tudo está acontecendo quando A é maior que zero, quando A é positivo. Por quê? Por que eu coloquei isso? Gente, porque olha só, porque se o nosso A, esse nosso Azinho, ele é negativo, o que está acontecendo, galera?
se o nosso azinho ele é negativo, a nossa reta ela é decrescente, ela é assim. Nesse ponto, a nossa função vale zero. O ponto em que o gráfico intercepta o eixo x, sempre naquele ponto, é a raiz da nossa função, é onde a nossa função vale zero. Gente, aí eu vou pegar e vou fazer a mesma historinha das retas, ó. Faço uma reta auxiliar aqui, e agora vocês percebem que para esses valores de x, ó, a nossa função está para baixo. E como a nossa função está para baixo, significa o quê? Que para esses valores de x, a nossa função é aqui negativa. Já para o outro lado, gente, ó, para esse lado esquerdo dessa reta, a nossa função está todinha para cima do eixo x. E aí, galera, ó, então aqui, ó, o que está acontecendo é que a nossa função é sempre positiva. E aí, nesse momento, eu gosto muito de um macete. Eu gosto muito de um macete que vai ajudar muito vocês em funções do primeiro grau. Galera, para saber onde uma função é positiva ou negativa, quando se fala de funções do primeiro grau, vocês simplesmente podem sempre usar essa palavrinha aqui, ó, cama, tá? Cama, separado por essa retinha, ó, cama, e aqui também vai funcionar cama. Gente, qual é a ideia de cama? Cama é sinal contrário de A, mesmo sinal de A, beleza? Gente, então olha só como fecha bonitinho. Cama e cama. Sinal contrário de A, mesmo sinal de A. Aqui, a nossa reta é crescente. A é positivo. Então, sinal contrário de A, negativo, mesmo sinal de A, positivo. Olha só como fecha bonitinho, ó. Aqui a nossa função, ela é decrescente. Por quê? Porque esse A é negativo. Então, funciona a cama também. Então, aqui, A é positivo, cama, sinal contrário de A é negativo, e mesmo sinal de A, também aí aqui sinal contrário de A, aí fica positivo, e mesmo sinal de A fica negativo, beleza? Então só um macetezinho aí para ajudar vocês. E galera, e tão necessário quanto a gente saber calcular o sinal de uma função afim, é muito importante a gente saber fazer o sinal de uma função quadrática, tá? O sinal de uma função quadrática. Mas o que eu quero que nesse momento vocês tenham na cabeça de vocês é o seguinte, ó, é que toda vez que a nossa função está para cima do eixo x, tá? Toda vez que ela estiver para cima do eixo x, significa que para aqueles valores de x, a nossa função é positiva. E toda vez que o nosso gráfico estiver para baixo do eixo x, a nossa função é negativa. E toda vez que a nossa função intercepta o eixo x, naquele ponto, a nossa função vale zero. Então, gente, ó, nesse momento, quando a gente fala de uma função quadrática, é óbvio que a gente está pensando nessa situação aqui, ó. Ax ao quadrado mais b vezes x mais o c. Galera, e aí nesse momento aqui, eu também vou lembrar com vocês duas situações, tá? Eu também vou lembrar com vocês duas situações. Uma delas em que o A é positivo, e aqui do lado em que o A é negativo, tá? E com essas duas situações, a gente vai ser capaz de entender todas as outras de uma forma muito mais fácil. Então, gente, ó, o que está acontecendo aqui? Eu vou pegar, vamos pegar aqui, ó, vamos botar dois planos cartesianos, bonitinho, vou botar um plano cartesiano aqui. Na verdade, plano cartesiano não, só vamos escrever o eixo x, né? É suficiente para a gente resolver uma inequação. Só basta fazer o gráfico das funções em relação ao eixo x. E aí, gente, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar duas parábolas, né? A gente está falando de funções do segundo grau. A gente sabe muito bem que o gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola. Então, ó, se A é positivo, tá? Lembra que a nossa parábola fica sorrindo, a nossa função fica sorrindo aqui. E se o A é negativo, a concavidade é para baixo e aí a gente faz assim, beleza? Então, deixa eu apagar aqui para ficar bem bonitinho. Então, ó, vamos botar uma parábola assim, tá? Então tá aí, ó. Gente, e o que está acontecendo? Eu peguei dois exemplos, duas funções quadráticas realmente, mas eu peguei duas funções quadráticas em que elas têm duas raízes, tá? Ambas, aqui ó, eu vou ter dois pontos de intersecção do gráfico com o eixo x.
que a gente pode chamar de x1, pode chamar de x2, pode chamar de x', pode chamar de x duas linhas, tanto faz. O que interessa é a gente saber que nesses pontos, nos pontos de intersecção do gráfico com o eixo x, a nossa função vale zero. E aí, gente, olha só, nesse momento eu vou abrir mão dessa reta auxiliar e aqui eu já vou passar um macete para vocês. O macete para vocês, nesse caso, é o seguinte, ó, não é cama, e sim macama. Gente, macama, mesmo sinal de A, sinal contrário de A, mesmo sinal de A. Olha que macete massa, gente, ó. Tu vem aqui, ó, nesse caso aqui, ó, o A é positivo. A parábola é voltada para cima. Então, A é positivo. O que significa isso, gente? Isso significa o quê? Macama. Mesmo sinal de A, aqui a nossa função é positiva. Aqui no meio, sinal contrário de A. Para esses valores de x, a nossa função é negativa. E aqui, mesmo sinal de a nossa função ela é positiva. Beleza? Aqui, gente, ó, macama. Também funciona macama. Só porque agora A é negativo. E aí, gente, se A é negativo, o que está acontecendo? Então, mesmo sinal de A, para esses valores de x, a nossa função é negativa. Aqui no meio, sinal contrário de A, para esses valores de x, a nossa função é positiva. E aqui, para esses valores de x, a nossa função é negativa. Gente, o que significa isso? O que significa dizer, por exemplo, que aqui a nossa função é negativa? Que se tu pegar esses valores de x e jogar na nossa função, o resultado é negativo. Ah, Edinho, mas eu não entendi isso muito bem ainda. Fica tranquilo. Fica tranquilo porque agora a gente vai começar a fazer os exemplos, tá? E aí vocês vão entender muito bem. Então, olha só, o nosso primeiro exemplo, tá? O nosso primeiro exemplo é um exemplo que particularmente eu acho muito massa, tá? Eu acho muito massa. A gente começa, eu consigo através desse exemplo mostrar uma das maiores dificuldades de inequações, porque, gente, olha só, uma das maiores dificuldades é assim, ó, x² maior ou igual a 4. Aí eu peço para vocês resolverem isso. E aí vocês, na casa de vocês começam a fazer o seguinte, ó, muitos estão pensando assim, ah, isso aqui é fácil, porque se tá ao quadrado, a gente faz o que do outro lado? A gente tira a nossa raiz, beleza? E aí vai ficar x maior ou igual a raiz quadrada de 4, beleza? E aí fica x maior ou igual a 2. Aí vocês fizeram isso e eu ainda pergunto mais para vocês. Eu pergunto o seguinte, gente, olha só. Tá, mas quando a gente tira a raiz quadrada do outro lado, a gente nunca pode esquecer do quê? Ah, é verdade, Edinho. A gente nunca pode esquecer do mais ou menos. Então, x é maior ou igual a mais ou menos 2. Galera, e quando vocês escrevem que x é maior ou igual a mais ou menos 2, eu quero que vocês entendam a besteira que a gente acabou de escrever. Edinho, sério? Aham. Olha só, eu tenho que x é maior ou igual a menos 2. Então, ó, maior ou igual, como o maior ou igual inclui o menos 2 e o 2, eu vou botar, ó, então aqui eu tenho menos 2 e aqui eu tenho 2. Gente, eu tenho que, por um lado, o x é maior que 2 e, por outro lado, o x é maior ou igual a menos 2. Tá, o que isso significa? Gente, significa que tá uma desorganização gigante. Tá uma desorganização gigante, por quê? Porque não é assim que a gente faz. Galera, toda vez que alguém pedir para vocês resolverem uma inequação do segundo grau, que vocês terem, por exemplo, x² maior ou igual a menos 4. Não dá de resolver desse jeito. Esse jeito a gente só consegue resolver se fosse uma igualdade. Tá? Aqui eu tenho uma inequação, porque eu tenho uma desigualdade. Eu quero saber quais são os meus valores de x, tal que x² é maior ou igual a maior ou igual a 4. Ah, Edinho, como é que eu resolvo? Pega esse 4 e joga para dentro. E aí vocês vão ter x² menos 4 maior ou igual a 0. Aí tu vai dizer, ah, mas e agora? Agora sim vocês são capazes de fazer. Por quê? Por um momento tu vai olhar apenas exclusivamente para isso aqui, ó.
para x ao quadrado menos 4. Os teus olhos, eles têm que ver essa função, mais nada. Mais nada. A única coisa vocês têm que lembrar é olhar para aquela função ali. E aí me responder o seguinte: a concavidade dessa função é para cima ou para baixo? Ah, Edinho, é para cima. Beleza. Se é para cima, o que tu vai fazer? Tu pega, se é para cima, tu pega e faz assim. Beleza? A nossa parábola, ela é assim. Legal? Tá? Legal, a nossa parábola, ela é assim. Gente, nesse ponto aqui, ó, nesses dois pontos, eles são os pontos em que a função intercepta o nosso eixo x. Eles são os zeros da função, eles são as raízes da função. Para achar as raízes da função, a gente sempre pega a nossa função, e iguala a zero. Sempre pega a nossa função e iguala a zero. Claro, eu quero saber quais são os zeros da nossa função. Eu quero saber quais são as raízes da nossa função. Gente, isso aqui é uma equaçãozinha de segundo grau. Eu preciso fazer por soma e produto? Não. Eu preciso fazer por delta? Não. Pega esse 4 e joga para cá. Isso aí vai dar x ao quadrado é igual a 4. Gente, se está ao quadrado, a gente faz o que do outro lado? Tira a raiz. E aí agora sim, eu posso tirar a raiz? Pode. E do outro lado, tu ainda não esquece de botar o mais ou menos. Então tu tem x igual a mais ou menos 2. O mesmo procedimento aqui em cima, gente, não era válido, mas aqui embaixo é. Aqui eu tenho uma equação, eu tenho uma igualdade. O que significa isso, gente? Olha só que massa. Aqui, ó, no menos 2 e no 2, a nossa função vale zero. É o zero da função. É onde a nossa função vale zero. São as raízes da função. Ah, Edinho, mas e agora? E agora, macama. A é positivo, porque é 1x ao quadrado, a concavidade é para cima. 1x ao quadrado. Então, ó, mesmo sinal de A, aqui a nossa função é positiva. Aqui no meio, sinal contrário de A nossa função é negativa. E aqui, mesmo sinal de A nossa função é positiva. E aí tu estás olhando para mim e dizendo o seguinte: Edinho, primeira coisa, isso que talvez muitos de vocês estão se perguntando agora é a dúvida de uma raça e que às vezes a gente nem percebe que é uma dúvida. Então olha aqui para mim, porque talvez esse seja o momento que tu vai tirar uma venda da frente dos teus olhos e tu vai começar a entender inequações. Edinho, eu não entendi aqui, por exemplo, ó, muita gente está pensando assim. Por exemplo, antes do menos 2, tem um monte de sinalzinho de mais. Mas antes do menos 2, todo mundo é negativo. Por que tem mais em cima? Realmente, gente, ó. Tem o menos 3, o menos 4, o menos 5, o menos 6, o menos 2,5. Mas pega o menos 3. Eu sei que ele é negativo, mas por que tem um mais em cima? Porque quando tu pega o menos 3 e tu joga na tua função, tu vai ter menos 3 ao quadrado, tu vai ter 9. 9 menos 4 é 5. 5 é positivo. Ou seja, eu não estou dizendo que os números que estão antes do menos 2 são negativos. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, ó, que se tu pegar qualquer número que venha antes do menos 2 e jogar na função, o resultado é positivo. Se tu pegar qualquer número que está no meio de menos 2 e 2 e jogar na tua função, o resultado é negativo. Por exemplo, ó, aqui eu tenho 1. Eu tenho 1, ele é positivo, mas se eu jogo na função fica quantos? 1 ao quadrado, 1. 1 menos 4, menos 3, ficou negativo. Assim como se eu pegar qualquer número que venha depois do 2, ele é positivo. Gente, aí tu vai dizer assim para mim, tá, Edinho, e agora? E agora com muita calma, porque agora tu vai olhar para cá. Eu quero saber onde é maior ou igual a zero. Gente, maior ou igual a zero é onde é positivo ou vale zero. Aqui, gente, ó, para cá e para cá é onde é positivo. E nesse momento, a minha pergunta é, o menos 2 e o 2, eles fazem parte da nossa solução? Sim, porque no menos 2 e no 2, a nossa função vale zero. E como eu quero maior ou igual a zero, eles fazem parte da nossa solução. Então, gente, ó,
Conjunto solução fica quem? Qualquer x pertence aos reais, tal que x menor ou igual a menos 2 ou x é maior ou igual a 2. Edinho, deixa eu tirar uma dúvida aqui. E se fosse estritamente maior que zero? E se fosse estritamente maior que zero? Ah, é maior que zero? Então, o menos 2 e o 2 eles não entrariam na nossa solução. E aí ficaria x menor que menos 2 ou x maior que 2. Edinho, por que esse ou? Porque, gente, o meu x ele não pode estar aqui e aqui ao mesmo tempo, tá? Então, o que que acontece? O meu x ele está aqui ou o meu x ele está aqui. Beleza? Gente, essa aula de inequações eu vou dividir em duas partes, tá? Eu vou dividir em duas partes para que não fique duas aulas muito grandes, mas que fique massa. Olha só, mas para que a gente possa aproveitar mais um tempinho aqui ainda, eu vou fazer mais essa inequação. Então, ó, 3 que multiplica 2x mais 2, estritamente maior que x mais 1, que multiplica 5 menos x. E aí a primeira coisa que vocês pensaram aí na casa de vocês foi o seguinte: Edinho, posso fazer chuveirinho? Pode. Eu acho que nesse caso você até deve fazer chuveirinho, tá? Tem um outro caminho que eu não vou usar, tá? Mas que ele também é bem legal, mas é um caminho mais perigoso. Mas existe um outro caminho, mas eu vou pegar um caminho mais tradicional. Tu vai fazer o chuveirinho. No que tu faz chuveirinho, tu vai ter 3 vezes 2x, tu vai ter 6 vezes x, mais 3 vezes 2 é 6, maior. Aqui 5x vezes 5, 5x, beleza? Aqui x vezes menos x ao quadrado. 1 vezes 5 mais o 5 e 1 vezes o menos x, beleza? Gente, organiza tudo, organiza tudo. E aí, vocês estão olhando para mim pensando o seguinte: ah, Edinho, é mais fácil jogar isso aqui para cá, né? Gente, na verdade, é mais fácil nesse momento, eu prefiro jogar tudo isso para lá. Tudo isso para cá. Ah, Edinho, por que tens essa preferência? Eu tenho essa preferência porque, olha só, vamos organizando a nossa vida. Menos x ao quadrado vem para cá, mais x ao quadrado. Isso já foi legal. Aqui eu tenho 5x menos x, eu tenho 4x. Vem para cá, menos 4x. Então eu tenho esse 6x daqui, menos o 4x. Assim como eu tenho esse 6 e esse 5, joga para cá, assim, maior que zero. Gente, olha só que massa. Isso aqui, ó, eu tenho x ao quadrado, mais 2 vezes x, mais 1, tudo isso maior que zero. Beleza. E aí, novamente, a gente chegou numa inequação do segundo grau. E essa inequação do segundo grau, vocês vão se preocupar com quem? Gente, vocês vão se preocupar com esse cara aqui, ó. X ao quadrado mais x mais 1 é maior que zero. Galera, esqueçam esse maior que zero. Olha só para esse x ao quadrado mais 2x mais 1. Olha só para esse carinha, tá? Esquece o restante. Esquece. Esquece o restante. Então, ó, aqui, beleza. Aqui eu já vou botar o nosso x. E aí aqui vai ter uma coisa muito legal, muito legal. Primeira coisa, né? Eu preciso saber, porque a concavidade é para cima, tudo bem? Eu tenho 1x ao quadrado. Mas eu preciso saber quais são as raízes da função. Eu quero saber quais são os pontos e quantos são os pontos em que a função f de x é x ao quadrado mais 2x mais 1, ela intercepta o eixo x. Se eu quero saber quantas raízes são, eu tenho que pegar isso aqui e igualar a zero. Certo? Eu tenho que igualar a zero. Se eu tenho que igualar a zero, beleza, no que eu igualo a zero? Gente, eu vou ser bem sério para vocês. A gente chegou numa equação do segundo grau. Se a gente chega numa equação do segundo grau, o jeito que vocês vão resolver isso, eu não vou me preocupar. Eu sei que todo mundo faz isso de um jeito que lhe agrada mais. Tem gente que faz por soma e produto, tem gente que faz pela fórmula. Eu, particularmente, eu prefiro soma e produto.
aqui, ó, vocês vão achar uma única raiz, tá? As duas raízes vão ser menos 1 e menos 1. Quem estiver fazendo por delta, vai chegar que o delta é zero, tá? Toda vez que a gente chega que o delta é zero, ou que a gente só tem uma raiz, isso aqui, ó, é um trinômio do quadrado perfeito. Beleza? Olha só. E aí deixa eu até argumentar isso aqui. Isso aqui é um trinômio do quadrado perfeito. Isso aqui é x mais 1 ao quadrado. E olha só que massa. Qual é o valor de x que zera isso aqui, gente? Isso aqui é menos 1. Menos 1 mais 1 é 0. 0 ao quadrado é 0. O valor de x que zera é menos 1, tá? Só um acréscimo aí para vocês. Mas vocês vão chegar numa única raiz, no menos 1. O que significa isso? Que a concavidade, ela é para cima. A concavidade é para cima. Ela intercepta o eixo x nesse único ponto, tá? Então, galera, se a concavidade é para cima e ela intercepta o eixo x nesse único ponto, o que está acontecendo? Aqui, gente, ó, obrigatoriamente é o vértice. Não tem como ser diferente. E aí a nossa função, ela está fazendo algo mais ou menos assim. O que significa em termos dessa função aqui, onde ela é positiva, onde ela é negativa? Gente, aqui eu não preciso nem usar Macama. Por quê? Porque Macama não funciona e não precisa, não tem necessidade, porque nesse ponto a função vale zero. Nesse ponto a função vale zero. E como o nosso gráfico está sempre para cima do eixo x, para todos os outros valores de x, a nossa função ela é positiva. Para todos os outros valores de x, a nossa função é positiva. Ela só vale zero aqui, ó. Ela só vale zero aqui, nesse ponto. Nesse ponto, a função ela vale zero. E para todos os outros valores de x, a nossa função é positiva. Gente, e aí onde eu pergunto para vocês o seguinte, ó, conjunto solução. Gente, eu quero saber quais são os valores de x, tal que x ao quadrado, tá? Tal que x ao quadrado mais 2x mais 1 é maior que zero. É maior que zero, é onde é positivo. Edinho, ela é positiva em todos os valores de x, exceto no menos 1. Porque no menos 1 ela vale zero. Então, gente, ó, o nosso conjunto de solução é isso aqui, ó. X pertence aos reais, tal que o x é qualquer número, desde que seja diferente de menos 1. Beleza? Então tá aí, gente, ó. Por que o menos 1 não entra, Edinho? Porque o menos 1 é o zero da função. Ele faz com que a função fique zero. E tu queres saber onde a tua função é maior que zero. Tá, aí agora, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui, eu vou botar um post-it, e eu vou botar, para terminar essa aula de uma forma muito massa, eu vou botar a letra C. Edinho, e se a nossa inequação fosse assim, ó, x ao quadrado mais 2x mais 1 é maior ou igual a zero? Se a nossa inequação fosse essa, gente, qual seria a nossa solução? Ah, Edinho, tu queria saber onde essa função é maior ou igual a zero. Maior ou igual a zero, ela é, para todos os valores diferentes de menos 1, ela é maior que zero. E no menos 1 ela vale zero. Então a nossa solução seria quem, gente? Conjunto dos números reais. Letra D. E se fosse assim, galera, ó, x ao quadrado mais 2x mais 1 menor ou igual a zero. Ah, isso aqui é legal. X ao quadrado mais 2x mais 1 maior ou igual a zero. Gente, a minha pergunta é, em algum momento, essa função, ela é menor que zero? Não, Edinho, menor que zero não. Porque em nenhum momento ela vem para baixo do eixo x. Mas em algum momento essa função vale zero? Sim, no menos 1. Então nesse momento tu só tens o menos 1 que satisfaz isso aqui. Beleza, gente? Então, ó, beijão, tá? Até a próxima aula. Então a gente foi aqui até a letra D, tá? Mas essa aqui foi a primeira parte de inequações. A segunda parte a gente também vai estudar inequação produto, inequação quociente, algumas inequações especiais, beleza?
Então até a próxima aula. Valeu, galera. Abraço.